Olá pessoal, eu sou Thaisa Even, instrutora do Grupo Hora dos cursos da área fiscal, contadora, especialista em gestão e contabilidade e auditoria tributária, e hoje nós vamos falar sobre substituição tributária. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem dúvidas na prática como proceder com a apuração do ICMS a título de substituição tributária, vem comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre as principais características dessa apuração. Vem comigo! Então, pessoal, primeiro, a substituição tributária ela está prevista na Constituição Federal no artigo 150, parágrafo 7º. E também na Lei Candir, que é a lei mãe, a lei que nasceu através dela o ICMS lá no artigo 6º, ok? A Lei Complementar 87 de 96. A substituição tributária nada mais é do que uma modalidade de cálculo do ICMS. É quando a lei ela atribui a responsabilidade de recolhimento a um terceiro, a uma pessoa que numa cadeia normal não seria responsável por antecipar, recolher o imposto por outra pessoa, ok? Uma operação normal de venda de mercadorias, o ICMS seria recolhido nessa operação em cada venda, ok? Então, na indústria, quando ela vendesse mercadorias, ela recolheria o ICMS. O atacadista, quando ele vendesse mercadorias, ele recolheria o ICMS. O varejista também, através da venda das mercadorias, ele teria que recolher o ICMS, ok? Só que a substituição tributária é justamente isso, é atribuir a responsabilidade de recolhimento do ICMS a uma pessoa da cadeia, que normalmente é o industrial, o fabricante, ou o importador dessas mercadorias. E aí, a indústria, então, ela é responsável por recolher esse ICMS em substituição às pessoas jurídicas das demais cadeias. Ou seja, a indústria concentra o recolhimento do ICMS nela, e quando a atacadista e o varejista fizer a venda dessas mercadorias, eles já não serão mais responsáveis por recolher o imposto nas suas operações próprias, porque eles já foram substituídos em fase anterior, pela indústria ou pelo importador, ok? Então, pessoal, como é definida a substituição tributária? Primeiro, em âmbito nacional, ela é definida através de acordos firmados entre os estados e o Distrito Federal, definido por convênios e protocolos. Então, pessoal, todas as tratativas acerca de substituição tributária, elas precisam ser definidas no âmbito da CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele é um grupo formado entre representantes de todos os estados do Brasil, ok? E todas as tratativas acerca de isenções, de benefícios fiscais, de substituição tributária, precisam passar pelo CONFAZ para que eles possam analisar, aprovar e ter seu colegiado ali aprovado por unanimidade, ok? Então, pessoal, a substituição tributária ela precisa primeiro ser aprovada pelo CONFAZ. Depois dessa aprovação, vem os convênios e os protocolos, que são, na verdade, os acordos firmados entre esses estados. A diferença entre convênio e protocolo é que o convênio é mais abrangente. O convênio ele é um acordo firmado em âmbito nacional, onde todos os estados do Brasil concordam com essa situação. Ok? Já os protocolos não, são acordos firmados com apenas alguns estados. Como, por exemplo, vamos supor que o estado do Espírito Santo ele tenha um acordo firmado com o estado da Bahia para toda vez que nós vendermos mercadorias derivados de trigo para a Bahia, nós seremos responsáveis por recolher esse imposto antecipado para o estado da Bahia, ok? Esse seria um exemplo de um protocolo, porque eu tenho um acordo firmado apenas com o estado da Bahia. Já o convênio seria como se fosse o seguinte: eu tenho um acordo com todos os estados do Brasil para que todas as vezes que nós vendermos operações interestaduais, mercadorias derivadas de trigo, o remetente será responsável por recolher a substituição tributária antecipadamente em favor do estado de destino, ok? Ficou claro a diferença entre convênios e protocolos? Beleza? Então vamos lá, essa é a forma de ser utilizada em âmbito nacional, de ser definida em âmbito nacional a substituição tributária. Já no estado do Espírito Santo, por sua vez, nós temos no nosso regulamento, o decreto 1090-R, os artigos, a partir do artigo 179 em diante,
que fala sobre as tratativas acerca da substituição tributária no Estado do Espírito Santo, ok? Porém, por sua vez, é a Portaria 19R de 2019 que estão as listas das mercadorias sujeitas à substituição tributária no Espírito Santo, ok? Detalhe importante, pessoal, essa portaria, ela teve alterações significantes, tá? A partir de 2020. Ela foi alterada pela Portaria 35R, que trouxe ali novas margens de valores agregadas para determinados produtos e algumas mudanças também. Nós vamos falar sobre margem de valor agregado daqui a pouquinho. Então, precisamos observar que a Portaria 19R, ela tem alterações trazidas por outras portarias, ok? E quanto aos produtos derivados de produtos combustíveis, combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo ou não, estão listados na Portaria 14R de 2019. Nessa portaria vão estar todos os produtos sujeitos à substituição tributária que forem combustíveis ou lubrificantes derivados ou não de petróleo. Então, nós precisamos observar essas listas para que possamos enquadrar o produto se ele está sujeito à substituição tributária ou não no Estado do Espírito Santo, ok? Em regra geral, pessoal, em âmbito nacional, nós temos o Convênio 52 de 2017, que trazia as regras da substituição tributária e que ele foi revogado pelo Convênio ICMS 142 de 2018. Então, o Convênio 142 de 2018 é o último convênio vigente que tem as regras em âmbito nacional, como tratar a substituição tributária em âmbito nacional. Esse referido convênio não trouxe de maneira expressa disposições que eram previstas no antigo convênio, no Convênio 52 de 2017, em relação aos seguintes aspectos. Primeiro, a composição da base de cálculo do imposto devido por substituição tributária mediante a utilização da margem de valor agregada ajustada em operações interestaduais, bem como em relação aos bens e as mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente. Também não está expressamente previsto a inclusão do imposto devido por substituição tributária em sua própria base de cálculo. Não está também mencionado nesse novo convênio a atribuição de responsabilidade do recolhimento do imposto devido por substituição tributária ao destinatário, na hipótese de um remetente sujeito passivo por substituição tributária não efetuar a retenção ou até mesmo efetuar esse valor da retenção a menor do que o valor devido. Não menciona também a vedação à compensação do débito relativo à substituição tributária com qualquer outro crédito do imposto da operação própria decorrente da entrada de mercadoria ou da utilização de serviços, ok? Não fala sobre a obrigatoriedade de divulgação pela Secretaria Executiva do CONFAS de bens ou mercadorias relacionadas nos anexos sujeitos ao regime de substituição tributária em cada unidade federada. Não trata sobre a conceituação de empresas interdependentes para fins de aplicação das regras específicas nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, sobre o prazo da redução dos convênios e protocolos que discorram sobre o título, sobre o tema, a substituição tributária. Ou seja, sendo assim, após a vigência do convênio, a introdução do Convênio 142 de 2018, essas referidas disposições ficaram suprimidas na legislação, ok? Então, os principais conceitos acerca de substituição tributária. Primeiro, o que é a substituição tributária? Que a gente já falou aqui sobre isso. A substituição tributária ela pode ter em relação às operações subsequentes, que aí é caracterizada pela atribuição a um determinado contribuinte, normalmente o primeiro da cadeia, como eu disse, a indústria ou o importador, pelo pagamento do ICMS incidente nas operações subsequentes com a mercadoria. A gente também chama de substituição para frente. Substituto tributário é aquele sujeito passivo da substituição tributária que é determinado pela legislação como responsável pelo recolhimento do imposto referente às operações seguintes e recolhendo-o em separado daquele referente às suas operações próprias. Então, o substituto tributário é aquele sujeito que recai sobre ele a carga tributária mais pesada, porque ele recolhe o ICMS das suas operações próprias e, além disso, ele recolhe o ICMS em substituição às pessoas jurídicas das demais cadeias, ok?
Já o substituído tributário é aquele que adquire a mercadoria com imposto já pago pela indústria ou pelo importador. Ele é substituído por essa indústria, né, por essa pessoa que recolheu o imposto por ele, e quando ele fizer operações posteriores com essa mercadoria, ele já não vai precisar recolher mais esse tributo, porque esse imposto já foi recolhido anteriormente pelo substituto tributário, beleza? MVA, pessoal, é a margem de valor agregado, é a margem ou percentual previsto na legislação estadual para cálculo do ICMS e ST. A margem de valor agregado, ela tem o objetivo de mensurar as margens que seriam aplicadas no ICMS das operações próprias se as pessoas das cadeias subsequentes fizessem as operações com o ICMS, ok? Já a pauta fiscal é um valor mínimo estabelecido para a base de cálculo da substituição tributária. Esse valor ele pode ser estabelecido pelo fisco estadual, pelo fabricante ou órgão competente, e se tratam de particularidades de acordo com cada mercadoria. FUNCOP, aqui no estado, é o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Espírito Santo. A gente vai ter esse FUNCOP em vários estados, que também vão ter nomes diferentes, mas tem a mesma finalidade, ok? Ele é responsável por adicionar um percentual na alíquota interna para determinadas mercadorias, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. CEST, pessoal, é o Código Especificador de Substituição Tributária. Ele foi criado através do Convênio 152 de 2017 e e revogado, né, pelo Convênio 142 de 2018. E ele veio para estabelecer a uniformização e identificação das mercadorias e bens que são passíveis à substituição tributária e antecipação do ICMS. Esse convênio veio trazer uma regra geral para todos, ok? Para todos os estados do Brasil. O que isso significa? Que todos os produtos que tenham SEST são substituição tributária? Não. Significa que todos os produtos que tenham o SEST, que estiverem lá listados no convênio, eles podem ser substituição tributária em algum lugar do país, ok? Não necessariamente ele vai ser substituição tributária em todos os estados. Ele pode ou não ser substituição no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, ou no estado ou qualquer outro estado do Brasil, ok? Então, pessoal, quais são as modalidades da substituição tributária? Primeiro, nós temos a modalidade das operações subsequentes ou para frente, que são aquelas caracterizadas pela atribuição a determinado contribuinte, nós falamos normalmente o industrial ou o importador, pelo pagamento do ICMS incidente nas operações que vão ser para frente, as operações subsequentes, ok? E aí o comerciante atacadista ou o distribuidor, ele já não vai mais precisar recolher o ICMS nas suas operações próprias, ok? A modalidade nas operações concomitantes é a substituição tributária que a gente chama no transporte. É aquela que nós podemos seguir as regras a partir do artigo 220 do Decreto 1090-R, do nosso regulamento, e é quando um contribuinte contrata um transportador autônomo ou um transportador de outra unidade de federação, que aí ele será o contribuinte substituto tributário e responsável por recolhimento do ICMS. Temos também a modalidade das operações antecedentes ou para trás, que trata-se do recolhimento do imposto nas operações anteriores, as operações para trás, de mercadorias por um determinado destinatário. Nós temos o exemplo de um produtor rural que vende mercadorias com ICMS diferido para a indústria e, por sua vez, é a indústria que vai recolher o ICMS na venda dessas mercadorias para o comércio. Então, pessoal, no esquema normal de tributação, todo mundo vai pagar ICMS quando vender mercadorias, certo? No esquema normal de tributação. A indústria, quando vender para o atacadista ou para o varejista, paga o ICMS. O atacadista, quando vender para o consumidor final ou para o varejista, paga também. O varejista, quando vender para o atacadista ou para o consumidor final, paga também. Todo mundo paga ICMS quando houver circulação de mercadorias ou serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, ok? Que é o fato gerador do ICMS. Então, o esquema de substituição tributária, da tributação pelo regime de substituição tributária, ele veio mudar essa regra geral que todo mundo paga o imposto, certo? Nesse esquema de substituição tributária, quem paga o ICMS substituindo as pessoas das cadeias superiores, subsequentes, vai ser o importador ou a indústria.
ela vai ser a substituta tributária e ela vai pagar o ICMS nas operações próprias dela quando fizer venda de mercadorias desses produtos importados ou industrializados. E vai também pagar o ICMS a título de substituição tributária, que é justamente o ICMS que substituiu as pessoas das demais cadeias. Por sua vez, o atacadista e o varejista, quando receber essas mercadorias, eles vão ser substituídos tributários e eles não precisarão mais recolher o ICMS quando remeter essas mercadorias para outros contribuintes ou para o consumidor final. Gente, também temos inaplicabilidade de retenção, ok? No Estado do Espírito Santo está previsto no artigo 180 do Decreto 1090-R e também temos essas mesmas tratativas no Convênio 142 de 2018, que é para toda a região nacional. Primeiro, não se aplica a substituição tributária quando as operações destinarem mercadorias a sujeito passivo por substituição tributária da mesma mercadoria. Ok? Ou seja, vamos supor que eu sou uma indústria de sapatos e eu vendo uma mercadoria para outra indústria de sapatos. Eu não vou precisar recolher a substituição tributária nessa operação, ok? Porque nós somos substitutos tributários do mesmo produto. Segunda hipótese, não se aplica as transferências para outro estabelecimento, exceto o varejista, do sujeito passivo por substituição tributária. Hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a empresas diversas. Então, pessoal, no caso de transferência para um outro estabelecimento, matriz e filiais, nesse caso, ou entre filiais, não vai ter substituição tributária, exceto para o varejista, ok? E nesse caso, quem vai ser responsável por substituição tributária vai ser o estabelecimento que receber essa mercadoria e fizer as vendas posteriores. Não se enquadra também substituição tributária nas operações com mercadorias destinadas à integração ou consumo em processo de industrialização, ok? E essas são as principais regras para a não aplicabilidade da substituição tributária. O Convênio 142 de 2018, como eu disse, também vai tratar sobre a inaplicabilidade da ST e vão trazer praticamente as mesmas regras que trazem o regulamento do Estado, ok? Pessoal, vamos supor que a portaria seja alterada, a portaria que traz a lista dessas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e essa portaria traga novos produtos que antes não eram sujeitos à ST e agora passam a ser substituição tributária no Estado. O que eu faço agora, já que entrou novas mercadorias nessa lista? A legislação do Espírito Santo não dispõe claramente, expressamente, sobre o levantamento de estoque, ok? Nos casos de inclusões no regime de substituição tributária. Porém, a gente tem o artigo 936 do Regulamento do Estado do Espírito Santo, que fala especificamente sobre esse tema em relação a determinados produtos, ok? Que houve uma alteração em determinada época sobre os refrigerantes, bebidas isotônicas e energéticas, que elas foram incluídas no regime de substituição tributária. Nesse momento, a legislação foi alterada pelo artigo 936, e aí, nessas situações específicas, a legislação traz a previsão legal do levantamento de estoque. Então, por analogia a essa situação, a gente observa sempre esse artigo quando há uma inclusão no regime de mercadorias sujeitas à substituição tributária. E aí, qual é a tratativa a ser feita? Com base nesse artigo, nós precisamos relacionar as mercadorias que estão constantes no estoque no último dia do mês que houver essa alteração no regime. Nós vamos adicionar o valor total da relação do estoque ao respectiva margem de valor agregado, inclusive o lucro constante na portaria vigente, aplicando a alíquota das operações internas e deduzindo o valor do crédito que ficará disponível. Ou seja, nós vamos calcular a substituição tributária sobre esse valor existente em estoque. Depois de calculado, nós vamos registrar no mês em que a mercadoria passou a ser ST, a ser substituição tributária, o valor encontrado no quadro de observações do livro de registro de apuração do ICMS, com a expressão imposto devido sobre o estoque apurado nos termos do artigo 936. Além de escriturar esses produtos arrolados no livro de inventário, também com a observação de levantamento de estoque referente à mercadoria incluída no regime de substituição tributária, e vamos recolher esse valor de substituição sobre o estoque. O valor do imposto apurado, ele vai ser convertido em VRTS
podendo ser pago em até 3 parcelas mensais iguais ou consecutivas, nunca inferior a 200 RTS, vencendo a primeira parcela no dia 9 do mês subsequente. O recolhimento do imposto integral ou em parcelas vai ser feito através do documento único de arrecadação do Estado com o código de receita 138.4, beleza? Então, pessoal, como é feito o cálculo do ICMS-ST? Vamos aqui um exemplo. Uma indústria de cimentos teve uma venda no total de R$1.000 em determinado mês. Considerando que a MVA para esse produto, o cimento, é de 20%, de acordo com a portaria 19R, alterada pela 35R e as alterações posteriores, a alíquota interna desse produto é 17%, certo? Qual é o valor do ICMS a recolher a título de substituição tributária nesse mês? Primeiro, nós vamos pegar o valor de venda da mercadoria, ok? E nós vamos aplicar o ICMS normal, que é sobre a alíquota interna. Então, R$1.000 vezes 17%, há ali o ICMS normal nessa operação de R$170. Agora, nós vamos achar a substituição tributária. E para calcular a substituição, a base de cálculo da ST vai ser o valor da mercadoria mais a margem de valor agregada estipulada pela legislação. Nesse exemplo, será 1.000 mais 20%, ok? Então, R$1.200 é a nossa base de cálculo retida a título de substituição tributária. Sobre a minha base de cálculo retida, eu vou aplicar a alíquota interna do produto, que é 17%, e a gente chega ao valor de R$204. Sobre esse valor, nós podemos abater o valor apurado na ICMS, o valor de ICMS apurado na operação normal, que é R$170. Então, R$204 menos 170, nós chegamos ao valor de R$34, que vai ser recolhido a título de substituição tributária, com o código 138.4, com o vencimento conforme a portaria prevê, ok? Pessoal, e se for uma empresa optante pelo Simples Nacional, em operações interestaduais, como que eu vou aplicar a margem de valor agregada? Qual é a alíquota que eu vou considerar como uma operação própria? A gente tem ali o convênio ICMS 35 de 2011, que fala que as mercadorias sujeitas à substituição tributária, cujo remetente ou destinatário seja optante pelo Simples Nacional, nós vamos considerar a MVA original. E a alíquota também nós vamos considerar como se fosse a alíquota interestadual daquela região para uma empresa de regime normal. Já o Fundo de Combate à Pobreza, como nós dissemos, existem produtos determinados pela legislação que vão ter o acréscimo aí de um percentual sobre a alíquota interna. No estado do Espírito Santo, os produtos sujeitos a essas adições são listados no artigo 71 e vão ser adicionados de 2% às alíquotas internas, no artigo 71A do Decreto 1090-R, concomitante com o artigo 20A da Lei 7.000 de 2001. Então, são eles os produtos com a NCM 2203, 2204, 2205 e 2206, 07, 08, que são as bebidas alcoólicas. Possuem as alíquotas de 25% e serão acrescidas de 2% relacionado ao Fundo de Combate à Pobreza. E aí as alíquotas serão 27%. Também temos o fumo e seus sucedâneos manufaturados, que também têm alíquota de 25%, acrescidos de 2% relacionados ao FUNCOP, ok? Nas hipóteses dessas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, o FUNCOP deverá ser calculado de acordo com o artigo 85A, inciso 2 do decreto do 1090-R, que é o regulamento do Espírito Santo. Então, para efeito de apuração do imposto devido com essas mercadorias que possuem o adicional do FUNCOP, basta calcular a substituição tributária desses produtos de forma normal e calcular a substituição tributária acrescendo os 2%. A diferença de um cálculo para o outro será o valor a ser recolhido. A parcela devida ao fundo deverá ser recolhida no prazo previsto pela legislação. As operações sujeitas ao regime de estimativa aplicável às microempresas estaduais não integram o fundo previsto nesse artigo. E o ato do secretário do Estado da Fazenda estabelecerá procedimentos complementares necessários à implementação do disposto nesse artigo. Além disso, pessoal, nós temos também no Estado do Espírito Santo um regime especial de substituto tributário. Ou seja, a empresa ela pode se credenciar junto ao Estado do Espírito Santo
para que ela seja contribuinte substituto tributário, ok? E ela será responsável pelo pagamento do ICMS-ST nas suas operações próprias, substituindo as pessoas jurídicas das demais cadeias. Essa pessoa jurídica pode ser um atacadista, pode ser uma pessoa que não seja uma indústria ou um importador. Ela, por sua vontade, ela quer ser contribuinte substituto tributário. Para fins de estratégias, para fins de planejamento tributário, às vezes para juntar essa operação com algum benefício fiscal, ok? E aí, essa situação está prevista no artigo 185, parágrafo 7º do regulamento. E o Estado pode conferir a determinado contribuinte localizado no Estado do Espírito Santo essa condição de substituto tributário mediante o credenciamento, ok? O credenciamento ele pode ser solicitado e requerido à GEFIS. E aí, nessa legislação, no artigo 185, vai falar sobre os documentos necessários para credenciar-se. Essa empresa que vai se credenciar como substituto tributário, ela precisa estar em situação regular perante o fisco relativamente ao cadastro de contribuintes do imposto, a entrega da EFD, ICMS e IPI, a utilização de documentos fiscais eletrônicos e não pode contrair dívidas junto ao Estado, ok? O credenciamento, depois de deferido, ele pode ser alterado, suspenso ou revogado a qualquer tempo se houver alguma decorrência de inobservância de disposições ou falta de cumprimento das obrigações previstas no regulamento, por ato do secretário do Estado ou da Fazenda ou vontade expressa do contribuinte, ou suspensão ou cancelamento da inscrição estadual, automaticamente o credenciamento ele é suspenso. Na hipótese de realização da aquisição de mercadorias importadas, o contribuinte deverá apresentar previamente à GEFIS o respectivo contrato de importação, quando for o caso, ok? E para fins de renovação do credenciamento, o contribuinte deverá apresentar pedido à GEFIS com antecedência mínima de 30 dias do seu vencimento, instruído com o documento exigido na forma que trata o artigo. Caso seja concedido ao contribuinte o regime de substituto tributário, a partir da vigência do referido regime, o contribuinte deverá inventariar as mercadorias constantes no estoque para fins de levantamento de estoque, de levantamento do imposto recolhido anteriormente como substituição tributária e créditos dos referidos impostos, tendo em vista que será substituto em relação às saídas dessas mercadorias, conforme o artigo 185, parágrafo 7º-A do Decreto 1090-R. Ok? Então, também precisa fazer o inventário dessas mercadorias constantes em estoque. No mesmo sentido, se esse contribuinte deixar de ser substituto tributário, na hipótese do encerramento da vigência do regime especial, esse contribuinte também vai precisar inventariar o estoque e calcular o valor do ICMS-ST devido sobre esse valor, porque ele deixou de recolher na entrada e ele seria contribuinte substituto. Então, esse valor em estoque não tem o recolhimento desse imposto. E quando ele deixar de ser contribuinte substituto, ele vai precisar fazer o mesmo procedimento, inventariar o estoque e recolher o ICMS sobre esse valor existente, ok? Pessoal, essas são as principais regras sobre substituição tributária. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, escreva aqui a sua dúvida, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você tem algum outro tema de curiosidade para aprender mais sobre esse tema, fale conosco, dê a sua sugestão para um próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.